Eu vou ler apenas um texto, está em Atos, capítulo 11, o verso 26. Ser crente precisa ser corajoso. Quando eu me converti, a coragem consistia em você pegar uma Bíblia. Claro, uma das demonstrações de coragem, você ter uma Bíblia e andar com ela na mão. Eu não sei quantos aqui tiveram experiência semelhante. Você se expor não era muito fácil, né? E a gente aprendia muito isso, né? A Bíblia era de fato a nossa arma, ela estava sempre na nossa mão. Dificilmente a gente estava indo para a igreja, hoje tem o celular, a gente não tem problema com isso, mas eu estou falando aqueles dias, você pegar a Bíblia, passar na sua rua, onde a minoria era cristã, bem pequena, minha minoria, redundantemente falando, a minoria bem pequena de cristãos. Eu não era cristão, eu lembro que o meu cunhado se converteu primeiro que eu, e quando ele passava na frente da minha casa, a gente subia em cima do muro e sentava, né? Eu, meus irmãos, os colegas, a gente sentava e mexia com ele até ele passar aquele percurso todinho. Ele jogava bola com a gente, mas porque ele era crente. Eu fiz isso. Depois eu fui enfrentar essa situação, e depois também com as vizinhanças, né? Não que eles mexiam propriamente, mas existia uma pressão natural contra o cristianismo. E graças a Deus, era gostoso levar a Bíblia para a igreja, como eu tenho prazer até os dias de hoje. A gente sempre está passando, o Brasil não tem perseguição, graças a Deus, ainda. Eu digo ainda, meus irmãos, não é que eu desejo, mas nós não conhecemos, nós imaginamos as tendências mundiais, mas Deus permita que não tenhamos nos níveis que tem em tantos lugares por aí. O Brasil é um país pacífico, ele é multirreligioso e há uma liberdade religiosa. Hoje ela está distorcida, mas tem uma liberdade religiosa, como a gente não vê em outros países. Mas a gente percebe também a dificuldade, as lutas, quando você se diz cristão e você de fato abraça o cristianismo diante de uma condição que você é colocado, por exemplo, no meio da sociedade, o seu testemunho, você dizer não para algumas coisas, você dizer não para aqueles que gerenciam a sua vida em termos hierárquicos, empresas, negócios, coisas, você dizer não por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Então esse tipo de problema, ele existe. Há poucos dias alguém falou com a gente que no setor dele, aqui em Montemor, alguém perguntou se tinha alguém que era cristão, e ele falou assim, eu sou crente, e alguém de longe riu. Mas como pode? Então não pensem que as coisas não acontecem, tá? Esse texto ele diz o seguinte, Atos 11, 26, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. É isso que me chamou a atenção, que eu queria destacar. Eu não estou fazendo nenhum estudo mais profundo na quinta-feira, não temos nem tempo para isso. Mas eu quero chamar a ideia para isso, meus irmãos, porque me veio à mente orarmos pelo Oriente Médio hoje. A Bíblia, né, relata, ela traz o Oriente Médio nos seus escritos, várias cidades, vários países do Oriente Médio. Foi lá que a gente nota, né, pelas próprias escrituras sagradas, o lugar da manifestação de Deus no mundo, né? Quando ele cria todas as coisas, lá em Gênesis a gente fala, um rio aparece lá, que a gente conhece lá no Oriente Médio, que é o rio Eufrates. Está lá em Gênesis. E depois Deus vai chamar Abraão, acontece dilúvio, tudo, né, para aquela região. Embora a Bíblia não diz que o dilúvio foi só ali, né? Parece que encheu toda a terra, pelo que a gente percebe na Bíblia. Mas é ali que depois ele vai chamar Abraão, um pouquinho mais para cima, mas ali no Oriente Médio, e vai falar com Abraão sobre um povo que ele chama para ser seu povo, e preparar este povo em santidade para estar diante desse Deus. E esse povo vai para o Egito, depois Deus tira do Egito, ele tinha falado isso para Abraão, tira do Egito e conduz para a terra de Canaã. E hoje nós temos ali a nação de Israel, Síria,
até países da Europa, né, como Itália, mas não é chamado de Itália, é chamado de Roma, Egito, que é no norte da África, mas a Macedônia, Chipre, são países que nós ainda temos os mesmos nomes hoje. Eles são citados nas Escrituras Sagradas e parte deles ali no Oriente Médio. Toda a Escritura, então, ela vai sempre desenvolver esse enredo histórico dos acontecimentos de Deus, dos profetas, de Jesus, tudo ali a partir de Israel, que está no Oriente Médio. Sempre é em Israel que vai acontecer. É a partir do judeu que o mundo vai ser alcançado pelo Evangelho, a começar pela própria pessoa de Jesus Cristo. Deus, então, meus irmãos, ele começa a agir em lugares distintos e desconhecidos. Esse texto que nós lemos aí, ele tem seu princípio, Deus agindo em dois lugares que as pessoas não se conheciam, elas não se conectavam, elas não tinham proximidade umas com as outras. Primeiro era Cornélio, ele era um comandante militar romano, mas a Bíblia diz aí, não vou ler, né, a partir do capítulo 10 de Atos, que ele era um homem temente a Deus. Ele jejuava, diz a Bíblia, né, que ele jejuava, ele orava a Deus continuamente. Era um homem piedoso, ele dava esmolas, mas ele não dava esmolas para aparecer ou para pegar alguma coisa e trocar, era fruto da sua piedade. É interessante, a gente está olhando para um homem romano naqueles tempos, ainda que o Evangelho ainda não tinha chegado aos gentios de forma oficial. Vai ser oficializado mais adiante. Na primeira viagem missionária, Paulo vai pregar numa cidade, eles vão ouvir, mas na segunda semana eles vão expulsá-lo, ele e Barnabé. Eles vão sacudir o pó e vão se dirigir também aos gentios, né? Não somente às sinagogas, mas aos gentios. Numa das orações de Cornélio, esse centurião, aparece para ele um anjo e ele conversa com esse mensageiro de Deus e ele diz para Cornélio que as orações dele, que ele fazia, elas estavam em memória diante de Deus. Isso aqui é maravilhoso, você pensar nessa questão da memória. Havia alguma oração que não estava? Não, as orações dele, os atos de Cornélio estavam em memória. Em memória significa que não estava abandonado por Deus. Deus ouvia as orações dele, os atos dele diante de Deus, a sua piedade era vista por Deus e Deus deixa claro isso. E a mensagem que chega para Cornélio, olha, fique tranquilo, né? As suas orações, o seu trabalho piedoso, seus jejuns não está passando desapercebido de Deus, porque de fato ele se apresenta como um homem de Deus. Então o anjo manda que ele chame Pedro para agora ajudá-lo, porque ele conhecia Deus, mas sabe aquele conhecimento como o de Apolo, que tinha uma eloquência, mas não conhecia o plano de salvação em Cristo. Então Apolo, ele pregava sobre Deus com eloquência, com entendimento e com clareza, mas ele chegava no Novo Testamento, ele não sabia mais para onde ir, não tinha o Novo Testamento, na verdade, em forma escrita. A mensagem de Apolo, eu imagino, ela ficava incompleta nesse sentido. O que acontece com Apolo, né? Ele é instruído, ele é cuidado, ele é trabalhado agora, o que ele já tem com a mensagem do Evangelho. Ele se torna uma pessoa, então, esclarecida com o Evangelho. É o que vai acontecer com Cornélio. Ele era piedoso, amava a Deus, mas não sabia da salvação, não sabia de Cristo. Quem era Cristo? O anjo de Deus manda que ele enviasse um grupo de militares e fosse lá e 3 pessoas chamasse Pedro, explicasse para Pedro o que aconteceu e Pedro viesse até ele, e ele não sabia o que ia acontecer também, mas ele tinha que fazer isso. De forma paralela, meus irmãos, enquanto Pedro orava lá na cidade de Jope, Jope fica mais ao sul de Cesareia, onde Cornélio estava. Todas as 2 cidades são litorâneas, mas ficava bem longe. E lá, Pedro, ele tira um tempo, né, faz as suas orações das 15 horas. Sabe que o judeu, ele orava
na hora terceira, na hora sexta, na hora nona. Tá? E aqui diz que ele estava na hora sexta da sua oração, ele estava saindo para orar. E aí nessa oração, quando ele começa a falar com Deus na sua oração, ele se expõe diante do Senhor, Deus também se manifesta teofanicamente, né, para Pedro, e faz com que Pedro, naquele momento, tenha uma visão do céu, e ele enxergue um lençol, né, em forma de um vaso. Então imagina um lençol não aberto, mas em forma de um vaso, onde ali havia quadrúpedes de todas as espécies, mas coisas que o judeu não comia. E a mensagem audível que vem com essa mensagem visual é que Pedro tomasse, matasse e comesse. E o que Pedro responde? Imagina, Senhor, né? Eu jamais coloquei coisa imprópria, né, que não pode comer, não permitido por Deus, na minha boca. Eu jamais comi algo que a lei não permite. A expressão que ele vai usar é coisa imunda. Jamais pus alguma coisa imunda na minha boca. É nisso então que vem a resposta da parte de Deus para ele: não faças tu comum ao que Deus purificou. Eu estou contando toda essa história, meus irmãos, para a gente entender isso aqui um pouquinho. O que está acontecendo? O evangelho ele começa a se propagar de formas miraculosas. Deus realizou milagres, Deus estava agindo. Então nada acontece sem Deus estar agindo. Deus está agindo. E nesse caso, Deus estava botando o seu plano redentor em ação. Aliás, ele continuava colocando. As coisas não se encerram em Cristo, pelo contrário, elas, com a morte de Cristo, a sua ressurreição, o evangelho agora sim abre as portas para o mundo. Deus continua fazendo seus milagres através de vida de pessoas. Quando Pedro olha para essa condição, ele não entende de imediato, ele ainda fica confuso. Ele não conseguia conectar o que Deus estava querendo falar, que ele entendia uma visão de Deus, estava orando, mas não sabia, até que, chegando aqueles homens, ele se apresenta, aqueles homens procuram Pedro, mas ele se apresenta: sou eu. E ele vai entender. Quando chega lá em Cornélio, Cornélio explica o que aconteceu com ele, o que Deus falou com ele, e agora Pedro entende então que Deus tem uma mensagem do evangelho para os gentios também. Olha, Deus está quebrando na vida de Pedro todo um hábito, um costume, um legalismo, e que não é fácil. Não é fácil. Podemos falar por nós mesmos os nossos costumes que nós carregamos na nossa vida cristã, e costumes que muitas vezes são ruins, são desagradáveis como forma de conduta, de expressão. Eles precisam ser trabalhados, mudados. Costumes errados, muitas vezes religiosos até, que a gente precisa, né, Deus precisa mudar em nós. E a gente às vezes é resistente. Agora, não estamos falando de uma coisa tão simples. Pedro está recebendo uma mensagem, vai e prega a um homem gentio. E aí, por isso que eu falei que de maneira oficial, a igreja não tinha ainda determinado isso. Tanto que no capítulo 15 de Atos vai ter aquele concílio ali em Jerusalém. Por questão de que alguém de Jerusalém foi para Antioquia. E agora estou encerrando essa parte de Cornélio, né? O evangelho nesse período estava com dura perseguição, tá? Desde quando Estevão é morto, capítulo 8, a perseguição era imensa aí em Jerusalém, para cima dos cristãos, para de alguma forma cessar, né, as atividades cristãs. O nome de Cristo seja cortado pela raiz definitivamente. Filipe vai para Samaria, depois ele vai para Gaza, para a estrada de Gaza, depois ele sobe para Fenícia, estou falando só de Filipe, e muitos outros, e o evangelho chega então em Antioquia, logo ali em cima, na Fenícia, primeira Antioquia. É ali, meus irmãos, então, que o evangelho vai explodir, a igreja vai crescer de uma forma
Eu estou falando ainda bem de judeus, tá? E o que acontece? A igreja cresce ali, começa a crescer muito, o evangelho começa a chegar, a primeira viagem missionária já acontece, sai do povo ali, e depois chega uma mensagem, chega algumas pessoas da Judéia, chega lá em Antioquia, lá em cima, outro país, eles dizem, olha, tem coisa errada no evangelho, porque se vocês, aqui de Antioquia, não forem circuncidados, não pertencem a Deus, não são servos de Deus. Em outras palavras, a graça de Cristo não é suficiente. Eles não fizeram isso por maldade nos seus corações. De fato, havia um entendimento ainda muito raso. Percebe que Pedro lutou até chegar diante de Cornélio. Deus aparece, né, como se manifesta. E agora tem esse concílio. No concílio, então, eles vão decidir sabiamente. Tiago fala, Pedro fala. E tem muito peso essas palavras deles. Olha, se Deus está fazendo essa obra é de Deus, então nós não devemos nos colocar contra isso. Apenas deu algumas orientações sobre prostituição, sangue de animal sufocado e assim por diante, que eles guardaram. E é interessante a gente perceber isso. Essa ordem chega em Antioquia, e na segunda viagem missionária, que é nesse intervalo que acontece tudo isso, essa chegada, essa conversa, esse concílio, na segunda viagem missionária diz que eles foram confirmando as igrejas e anunciando esse edito de Jerusalém. E o edito de Jerusalém era dos apóstolos, e assim, em nome dos apóstolos, dos anciãos, presbíteros e da igreja. É assim que chegava lá nas outras igrejas. Uma recomendação vinda de Jerusalém. E aí, meus irmãos, nesse ponto aqui, em Antioquia, que vai dizer que esse evangelho crescendo, Deus levantando muitos servos ali, inúmeros servos, pessoas usadas poderosamente por Deus através da ação do Espírito Santo, levantou-se muitas pessoas ali, muitos irmãos foram levantados ali. E é nesse contexto que saem as viagens missionárias, primeira, segunda e terceira, e é ali que eles são chamados, como diz aí o texto. Olha, sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, olha o que tem por trás aqui, ensino, por trás de um crescimento, ensino. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Essa identidade, ela é fundamental para o cristianismo. Porque aqui não é uma... Primeira vez foram chamados gospels. Não. Eu não sou contra a palavra evangélicos. Infelizmente, o contexto é que deu uma marginalidade nela. A ela, né? A palavra. Mas a palavra não é errada. Evangélicos vem de evangelho. Portadores do evangelho. O que a gente percebe hoje é uma generalização da expressão e de forma prática uma descontextualização bíblica. E a gente precisa resgatar isso. Quando eles são chamados de cristãos, porque eles olhavam e viam como cristãos. Mais adiante, em Roma, tempos depois, ser chamado de cristão era pejorativo, era diminutivo, era como baixar o nível quando chamava alguém de cristãos. Havia todo um contexto de perseguição por trás disso aí. Mas é maravilhoso, meus irmãos, quando nós somos identificados com Cristo. Não apenas por palavras, aqui foi um reconhecimento, se foram chamados por quem? De fora, gentios, pessoas não cristãs, a nós cristãos. E por quê? Porque eles não pregavam outra coisa a não ser Cristo. Somente Cristo. A outra coisa que você vê em Atos 2, por exemplo, começando ali, mas depois Atos 6 e assim por diante, é que eles viviam a comunidade cristã diferenciadamente. Se quer ver uma comunidade comum,
se tinha que olhar para a igreja de Antioquia. Onde estava Antioquia? Na Síria. A Síria, meus irmãos, é um dos povos, juntamente com o Líbano, hoje, e talvez outro país ali, que são descendentes ali de Canaã. Formavam depois os povos fenícios, mas eles, basicamente, receberam o nome de fenícios, mais amplo, mas antes eram o povo de Canaã, os cananeus, cananitas, eram esses povos. Ali na Síria, né, um povo que não amava a Deus, pelo contrário, surge a primeira igreja, né, praticamente fora de Jerusalém. E é ela que se torna a igreja forte e missionária. Ainda que os apóstolos estavam ali em Jerusalém, estavam ajudando a igreja, fortalecendo a fé daqueles irmãos, ali eles começam a serem chamados como cristãos. Isso é maravilhoso. Eu contei a história toda para a gente contextualizar como é maravilhosa a forma como Deus opera e trabalha na formação do seu povo. Nós temos apenas que obedecê-lo. Deus sabe o que fazer. Deus sabe o que fazer com a igreja aqui. Claro que Deus sabe. Deus sabe como conduzi-la. A nós cabe obedecê-lo, ouvi-lo e obedecê-lo. Deus nos ajude, meus irmãos. Esse nome cristão, ele seja um nome real para nós. Para o mundo talvez não interesse, mas para nós, por que somos o que somos? Por que falamos tanto de cristianismo? Por que falamos de Cristo? Por que lemos a Bíblia que fala de Cristo? Por que obedecemos o Evangelho? Isso tem que ter sentido para nós, né? Tem que fazer sentido para as nossas vidas. Tem que fazer algo, tem que ser algo diferente de fato, verdadeiramente diferente. Deus nos abençoe. Louvado seja Deus pela igreja ali no começo, né? Tanto em Jerusalém quanto em Antioquia. Depois ela vai se expandir, ela vai crescer principalmente no sentido Europa, ali na faixa, né, do Oriente Médio, no Mediterrâneo, e vai saindo para o Chipre, né, o país de Chipre, a ilha. Depois vai pegar também a Turquia, Grécia, passando ali em Corinto, toda aquela região. Vai em Roma e Paulo vai pedir ajuda em Roma, a igreja de Roma, para ele poder chegar até na Espanha. Ele diz lá em Romanos, não conta a história, mas dizem que os apóstolos depois chegaram, né? Alguns chegaram à Índia, isso aí já é a tradição. Deus nos abençoe, Deus fortaleça as nossas vidas, nós amemos ser cristão, para nós seja uma verdade, uma realidade. Amém?